Olá, ouvintes que nos acompanham no Panorama Geral. Estamos aqui em Bom Princípio com a profissional, a quiropraxista Marina Reicher, na Clínica Reicher Quiropraxia e também com demais profissionais. Hoje vamos conversar com a Marina, então, sobre a quiropraxia associada ao home office, ao trabalho em casa e como as pessoas estão. Quais as dicas, Marina? Olá, ouvintes. Esse trabalho em casa, o home office, acabou sendo algo muito comum, em função da pandemia. Então, algo que era muito esporádico, hoje está sendo uma rotina para muita gente, E aí as pessoas têm sentido mais desconfortos, mais tensão, contraturas, As inflamações também relacionadas à tendinite e alguns desvios da coluna, Então, existem algumas dicas que a gente pode dar em relação a esse trabalho, Coisas que a gente deve observar. Então, a questão de usar o sofá de casa ou a cama, para trabalhar, realmente não é adequado para a nossa saúde. Então, a gente deve criar uma rotina, utilizar uma mesa, uma cadeira, normalmente as pessoas usam bastante o computador, então adequar isso à sua rotina. Outra coisa importante é fazer pausas, muito importante, não ficar mais de 1h30, 2 horas na mesma posição, porque isso vai sobrecarregando as nossas articulações, e a coluna vertebral e vai causando alguns prejuízos. Também podemos destacar em relação a isso, as pessoas devem circular pela casa, É importante dar essa pausa e também fazer uma caminhada, esticar um pouco o corpo, como se diz. Isso mesmo, os alongamentos, a gente pode fazer alongamentos rápidos nessas pequenas pausas, para não deixar o corpo muito tempo na mesma posição. Isso que acaba sendo prejudicial, Também para quem usa muito o celular, às vezes a gente está usando o celular e quer anotar alguma coisa, aí prende o celular aqui entre a orelha e o ombro, e fica naquela posição por um tempo, então isso também prejudica a coluna. E a gente pode dar algumas dicas em relação à posição sentado. O que a gente precisa observar, Então, em primeiro lugar, sentar adequadamente, encostar as costas, no apoio da cadeira. E a gente pode colocar uma pequena almofada na região lombar, na região de baixo da coluna, ou aqui na clínica a gente usa bastante o apoio lombar, que é uma almofada específica para isso, que a gente acopla na nossa cadeira. Então, a gente não precisa ter uma cadeira super cara, A gente pode colocar esse apoio lombar nessa região para a gente manter a lordose, que é aquela curvatura que a gente tem na região lombar. Isso é importante, Importante também a gente estar com os pés, os calcanhares apoiados no solo. Então, se a nossa cadeira ela não tem uma altura ideal, a gente pode colocar uma caixa ou um apoio embaixo dos pés, para os joelhos ficarem, então, mais relaxados, Importante também evitar cruzar as pernas, Muita gente cruza a perna quando está sentado, Isso acaba sobrecarregando muito a articulação do quadril, na região da bacia, e, por consequência, também acabam gerando desvios da coluna. Então, não cruzar as pernas. Outra coisa importante, ter os antebraços e os punhos apoiados na mesa, ou às vezes tem cadeiras que têm um suporte para os braços, Então, eles devem estar apoiados e a mão não elevada, Isso vai evitar as famosas tendinites, E também, se a gente não apoia o antebraço e o punho, a tendência é que a gente concentre a tensão nos ombros, A gente acaba elevando os ombros e vai tensionando essa região. Isso daí, quando a gente lembra, tenta relaxar, já não relaxa mais, já está tudo rígido, Outra coisa também importante é a posição da tela, A parte superior da tela do computador, ela deve estar na altura dos olhos. Então, muita gente usa notebook, A gente pode elevar esse notebook, colocar um livro, uma caixa, algo embaixo, que a parte superior da tela, então, fique na altura dos olhos.
E como o teclado vai ficar alto, a gente pode utilizar um teclado e um mouse avulso, né, que acopla no notebook. Assim a gente vai ter uma ergonomia melhor, a posição dos braços e do punho vai ficar melhor, né? E a cabeça também não vai ficar muito flexionada, né? Vai ficar apoiada para frente e vai gerar essas tensões. Com certeza, e é bem importante destacar que são dicas simples, né? Que mudando um pouquinho a cada dia, né? Adaptando do jeito que conseguir, com livros, com né? Suportes que tu tem em casa, às vezes, né? Isso, e aí isso tu consegue ter um benefício a longo prazo, né? Talvez tu quer destacar alguns prejuízos dessa má postura no dia a dia? Bom, além das tendinites, então, que a tendinite é uma inflamação dos tendões, né? E isso ocorre em função da posição inadequada, então, principalmente das articulações das extremidades, do cotovelo, do punho, né? Então, além dessas tendinites, as contraturas musculares, muita tensão, né? E a posição do pescoço, principalmente para quem usa celular, né? Existe até um termo que se usa que é o text neck, né, que é o pescoço de texto, porque a gente acaba olhando muito para baixo e flexionando a cervical. Isso acaba gerando uma sobrecarga muito grande nas articulações da coluna, então acaba gerando um desgaste precoce das articulações, né, sem contar toda a tensão que vai ocasionando na parte posterior do pescoço, né. Então, isso vai gerar dores, dores no pescoço, dor de cabeça, até tonturas. Né? Então, pode estar associado, né, somente isso, e principalmente ao telefone celular, né? Claro, o notebook, o computador também, se ele não estiver na altura adequada, mas principalmente o telefone, né? Que a gente acaba flexionando bastante. E isso vai ocasionar a compressão dos nervos, às vezes diminui a mobilidade, sem contar nos desconfortos, nas dores. Né? Então, acho que a chave é a gente procurar mudar bastante a posição. A gente não precisa ficar rígido numa posição, é essa posição que eu tenho que ficar o dia todo, porque assim é perfeito, assim eu não vou ter dor. Não. A gente deve mudar bastante a posição. É isso que vai fazer com que não sobrecarregue nenhuma articulação, nenhum músculo em especial. Né? Essa mudança. Né? E a atividade física também, queria destacar que é muito importante. Né? A atividade física vai manter a gente mais resistente, vai manter as nossas articulações, os nossos músculos ativos. O corpo da gente ele foi feito para movimentar. Né? Se fica parado, começa a dar problema, né? Que nem um carro, quanto mais ficar lá guardado, parado, vai começar a dar problema. E assim é o nosso corpo também, a gente precisa se movimentar. Tá? Perfeito, e além, né, dessa associação da atividade física, também podemos destacar a profissional, né, então a quiropraxia, ela também auxilia né, a pessoa que está em casa trabalhando e às vezes vem numa sessão de quiropraxia e já tem uma melhora muito grande no seu dia a dia? Sim, com certeza. A quiropraxia ela auxilia muito nessa diminuição das dores articulares, né? Porque na quiropraxia a gente faz então principalmente o alinhamento das articulações com foco na coluna vertebral, né? E isso faz com que a gente aumente a mobilidade, a gente consiga se movimentar melhor e sinta menos esses desconfortos, né? Além disso, a gente tem com os ajustes articulares, a gente tem um relaxamento da musculatura, alívio de dores, né? E faz também com que a gente tenha uma consciência corporal. A gente começa a entender o nosso corpo e perceber quando existe algo errado. Então, a gente não precisa esperar ter dor para ir consultar um quiropraxista, né? A gente pode trabalhar e trabalha muito bem com a prevenção. Se a gente tem as nossas articulações, a nossa coluna bem alinhada, todo o nosso sistema nervoso vai estar funcionando bem e, como consequência, né, a gente tem um bem-estar geral, um relaxamento, um alívio de dores. Então, a quiropraxia auxilia muito nesse processo.
Eu iria comentar também sobre a disposição, né? A pessoa às vezes está indisposta trabalhando, né? E não associa isso a uma dor, talvez um incômodo, nem se chega ainda a ser uma dor, né? Mas é um incômodo que né, tá gerando um desconforto que às vezes é até invisível, né? De certa forma, mas com a prevenção, principalmente, né, na quiropraxia, então o ganho é muito maior ainda. Isso. O corpo da gente, ele dá sinais, né? Mas, às vezes, quando a dor aparece, o problema ele já está instalado há bastante tempo, né? E a pessoa, os pacientes mesmo reconhecem, mas realmente já tenho sentido alguns desconfortos, eu não me sinto bem na posição sentada, me dói aqui, né? Às vezes tem algum sintoma específico. Então, é importante a gente ter essa consciência de cuidar da saúde, não esperar ter a doença para buscar uma ajuda, né? Assim como a gente se alimenta bem também, para a gente ter uma saúde adequada, né? A gente não se alimenta bem só quando a gente está doente, né? Assim também a gente tem que manter hábitos saudáveis de postura, de ajustes articulares com a quiropraxia, de exercício físico, né? Tudo isso contribui para a gente ter uma saúde boa. Perfeito, então a gente agradece os esclarecimentos, a disposição da Marina e se quiser deixar mais algum recado. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui dando essas dicas, né, falando com vocês, e deixo o nosso contato, então, o nosso telefone, o WhatsApp, que é o 51-98412-9576, e também nós temos o nosso Instagram, @RaicherQuiropraxia. A gente atende, então, aqui em Bom Princípio, né, na Clínica Reicher, mas também temos atendimentos na Feliz, Novo Hamburgo e Campo Bom. Certo, então, parabéns pelas atividades realizadas e a Rádio Vale Feliz fica sempre à disposição.